estado de guerra. Olha a foto aí. Gente, eu quero declarar nessa manhã uma verdade que já talvez é a sua, é a minha. Nós estamos em guerra. Quantos estão passando por uma guerra aqui? Você está quase comprando uma arma já, né? Vem para cima de mim para você ver. Gente, eu tenho ouvido assim, não é pouca não. Não é um ou dois de vocês aqui. Eu olhando assim para os que eu conheço a realidade aqui, tá todo mundo passando em guerra. É um ou dois que está safando aqui nessa manhã. O resto está tudo lascado. Esquiva da bala, foge, escondendo atrás da moita. Desse jeito aí, né? Alguns ali preparados, outros com mais garra. Alguns estão começando a guerra, então estão meio ficando espertos. Alguns já estão experientes. Dizem, pastor, o negócio de guerra já é antigo na minha vida. Fato é que nós declaramos de fato um estado de guerra. Nós estamos vindo numa sequência de mensagens que trazem muito ânimo para o nosso coração. Né? Nós vamos hoje encerrar à noite a série. Falei sobre o pastor Fabiano está aqui, mas ele vai estar hoje fazendo o encerramento do Encontro de Casais. Então o pastor Marcos Madaleno, quem vem ministrar aqui hoje à noite, líder da nossa Juventude Eleve. E nós vamos encerrar hoje essa série de mensagens Tudo por Você, falando que Jesus vai voltar para você. Amém? Você crê nisso? Jesus não simplesmente viveu por nós, como nós falamos na primeira semana, não simplesmente morreu por nós, não simplesmente ressuscitou por nós, como falamos semana passada, naquela noite fantástica que nós tivemos aqui de Páscoa, e ele não simplesmente vai voltar para nós. Ele veio também declarar que ele venceu por nós. Mas só que isso é uma realidade que não é muito vivida, às vezes, né? Na nossa vida. Nós temos o ímpeto de crer e às vezes declarar, né? Não, vai dar certo, já venci. Mas muitas vezes nós estamos meio que abatidos, no meio da luta. Essa noite, junto com 2 amigos, eu estava assistindo o UFC. Ontem teve uma edição, mais uma. E é impressionante que às vezes o cara está tão bem, né? O lutador ele está tão bem, como algumas lutas lá, e o outro já está lavado, a cara lavada. E do nada o que está lá sangrando, nem sei como que ele fez, mas ele encontra um espaço, ele bate e aquele cara estava intacto. É suficiente aquele murro para tombar o outro cara. E o outro cara cai até duro assim, né? Porque o sistema nervoso trava por causa dele desacordar. E o outro que está sangrando, não sabe nem o que acontece direito, está meio zonzo, ele só alguém pega a mão dele, ele acho que ganhei, né? Sei lá. E ele está ali celebrando, mas às vezes, querido, vai ser mais ou menos assim na sua vida. O que você não pode é deixar esse sangue que está aí no seu rosto, essa lágrima, as situações que estão na sua frente, impedindo você de ver uma realidade, fazer você parar. Eu já falei aqui algum tempo atrás, mas me veio à mente novamente. No UFC, no boxe, tem um cara chamado corner. Esse cara chamado corner, ele preparou o cara, sei lá, 6, 3, 1 ano, para lutar aquela luta ali e vencer. Só que o treinador, mais do que o lutador, sabe os limites do lutador. Porque o lutador é quem preparou o cara. E quando ele vê que o lutador já está meio assim, não vai dar conta, já era, acabou, ele joga a toalha branca lá e declara assim, ó, não, meu lutador não aguenta mais. Nós nessa batalha da vida, né, no nosso octógono, no nosso ringue, eu quero te dizer, o seu corner se chama Jesus. Ele não vai jogar toalha branca nenhuma, porque ele crê em você até o final, do último apito, do último gongo, do final de tudo, ele crê que você vai vencer. Eu imagino que quando Jesus estava apanhando ali, o filme Paixão de Cristo mostra muito bem, né, o sofrimento de Jesus. Jesus mesmo quis dizer para o corner dele, que era Deus, Deus, acaba com esse negócio aí, cara. Joga a toalha branca, não dá mais. Quando Jesus diz, se possível for, afasta de mim esse cálice, na linguagem do Max atualizada de hoje, eu estava dizendo assim, Deus, joga a toalha branca.
Para acabar com esse negócio logo pro soldado romano aqui parar de bater em mim, não estou aguentando mais. E Deus, eu acredito, chorando, com dor no coração de ver o filho dele sofrendo tudo aquilo, disse, não, você vai até o fim, porque nós vamos mostrar hoje que nós vamos vencer. E aí Jesus declara, porque eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo. E querido, eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, nós vamos ler sobre a armadura nessa manhã. E baseado na armadura, nós vamos então encontrar a direção para a nossa realidade. O texto, eu só vou ler de introdução aqui, a respeito disso. Na versão da mensagem, Efésios capítulo 6, é muito legal a versão da mensagem. Se você tem alguma dificuldade de entendimento da palavra, só um parênteses aqui, compre uma Bíblia, a mensagem para você. A mensagem foi escrita por Eugene Peterson. Eugene Peterson é um pastor americano, e ele escreveu a Bíblia para o filho dele entender. Então a Bíblia ela é meio assim, transliterada, né? Então ela não é uma Bíblia traduzida do original, mas ela é totalmente verdadeira. Então imagina um cara que escreveu a Bíblia para o seu filho, né? Então ela é bem explicada, ela é bem entendida e vai te ajudar muito. E olha como que diz aqui a versão da mensagem, então, Efésios 6, 12 e a parte A do versículo 13. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Vamos começar essa mensagem então dizendo aqui contra o que ou contra quem nós devemos guerrear. Você pode preencher no seu esboço aí. A letra A, a primeira opção aí de contra que ou contra quem nós podemos guerrear ou devemos guerrear. O nosso opositor. O nosso opositor. Né, o Glover Teixeira, o brasileiro, ontem teve um opositor chamado John Jones e ele não aguentou o John Jones ontem. E o John Jones manteve o seu cinturão e mais um brasileiro perdeu para o John Jones. Mas o nosso opositor, sobre ele a nossa vitória já está mais do que garantida e o cinturão é nosso. E o texto de 1 Pedro 5,8 diz, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O texto é interessante porque ele não diz que ele está ao nosso derredor e ele é um leão, mas ele diz assim, como um leão. Você pode fazer o melhor rugido que você, na sua voz aí imponente ou não, eu não vou ter medo dele, porque é só uma simulação do que é real. Agora, gente, o rugido de um leão mesmo, eu não dou conta. Lá na Argentina tem um zoológico. Eles falam que não, né? Mas aquele leão está dopado, gente. Se você for lá já, você sabe o que eu estou falando. E você pode entrar dentro da jaula do leão, né? Passar a mão na juba dele, no corpo dele. Mas ele não ruge lá, né? Porque ele está todo dopado. O leão mesmo potencial, você não dá conta de ficar perto dele não. Então o nosso opositor ele só está fazendo uma sonorização fake do que é um verdadeiro rugido. Então não fica com medo não. Você deve lutar contra o seu opositor com certeza de vitória. Você não pode entrar numa batalha espiritual dizendo, eu tenho medo e tal. Não. Satanás não pode contra você não. Nenhum amém? Você tem medo de Satanás? Tem pessoa que quando vê o diabo, seja numa pessoa ou em algum lugar, liga para o pastor. Eu não vou ficar atendendo seu telefone 3 horas da manhã e ir lá na sua casa expulsar demônio, não, gente. Você tem autoridade no nome de Jesus para fazer isso. Amém? Uma vez eu estava aqui em São Paulo já, uma menina do Ministério de Dança me liga lá de São José. Pastor Max, foi o único número que eu achei aqui. Eu falei, calma filha, não, mas mulher desesperada é aquele negócio. Eu falei, calma e fala o que está acontecendo. Não, a gente está aqui no ensaio, e entrou uma menina aqui, e ela está endemoniada. Eu falei, e eu com isso? Eu falei, deixa eu desligar o telefone, pensei comigo, né? Porque ela está gastando tempo falando comigo, porque até eu pegar o meu carro, descer do meu apartamento, trocar de roupa, e pegar meu carro e ir para São José, esse demônio já matou todas as meninas lá.
Então deixa eu ficar em paz na minha aqui. Se eu desligar o telefone, eu vou dar tempo para ela fazer alguma coisa do que ficar gastando tempo falar comigo. Falei, filha, você tem autoridade no nome de Jesus de impor as mãos ou nem impor as mãos e dizer, sai em nome de Jesus e esse demônio aí vai sair. Gente, eu já expulsei demônio de criança, de 3 anos de idade. É uma coisa terrível, terrível. De você ver uma criança de 3 anos de idade conseguir tirar sua mão da frente dela e você não conseguir, na força, vencer uma criança de 3 anos de idade. De quando eu colocar a mão na criança, ela me bater na minha mão ao ponto de eu não conseguir tocar nela. E a criança falando que está vendo alguma coisa na cortina. Papai, mamãe, vocês vão ler vão ler um livro sobre família. Criança que vê desenho na cortina, vê bicho do quarto, não é invenção da cabeça deles, não. Está vendo o demônio mesmo, gente. Vocês têm que começar a orar com autoridade pelo seu filho. Gente, todos os dias, quando a Laura deita para dormir, eu vou na Laura, imponho as mãos e digo, Senhor, em nome de Jesus, eu consagro o sono da minha filha ao Senhor, obrigado por esse dia. Eu a abençoo e peço, Senhor, só o Senhor pode tocar nela. Ninguém. Blinda esse quarto, blinda tudo. Uma criança inocente não sabe essas coisas. Agora você tem que ajudar. O que ela assiste, o que ela ouve, o que ela fala, quais são os brinquedos que ela ganha. A Laura, no aniversário dela, eu fiz a peneira e selecionei os brinquedos que eu não dei para ela. Eu fui nas lojas e troquei alguns. Porque não era brinquedo que eu daria para minha filha. E com todo respeito, algumas até perguntaram, nossa, eu nunca vi aquele brinquedo que eu dei para a Laura. A gente diz, então, é que eu precisei trocar. Porque falava de bruxa, falava de lobisomem, de vampiro, e essas coisas não existem. São os personagens espirituais que foram criados para trazer perturbação para as crianças. Né? Alguns desenhos minha filha não assiste. Minha filha está no Discovery Kids, quando aparece o tal do Trifuton lá, ela fecha o olho e fala, papai, não pode ver esse. Ela até muda de canal. Porque eu já estou ensinando minha filha a filtrar aquilo que ela recebe. Gente, um desenho que diz para a criança pôr a mão para cá, fazer um círculo porque vai invocar alguma coisa, eu preciso deixar minha filha aí vendo isso até quando? Eu tenho que cortar logo. Os opositores, eles são muito óbvios. Satanás, ele não vem. As pessoas pensam assim, não, pastor, mas olha aquela menina ali, loira, alta, magra, tem silicone, bonita, crente e tudo, é minha namorada. Ah, você acha que Satanás vem com o rabinho vermelho, 2 chifrinhos, feio, banguelo, capengando? Satanás é criação de Deus, gente. Lúcifer é um anjo que Deus fez. Você acha que Deus criou qualquer coisa? Foi ele que, nos seus princípios, não crê mais. Mas Satanás é tudo bonitinho, gente. Ah, pastor, mas é só um negocinho. É só um negocinho que está entrando na sua família e destruindo tudo. É de negocinho em negocinho que a gente vira um lixo. Né? É só um papel de bala, está limpo, pastor, jogou no lixo. Não, é só o restinho da janta, jogou lá. Não, é só o pedaço de pizza, é só a bordinha que sobrou. Agora pega tudo aquilo e dá uma cafungada. Porque ele é uma carniça. O caminhão de lixo, ele é cheio de negocinho. Que as pessoas comeram, o negocinho que eu joguei, o negocinho que outro foi e jogou. E formou aquele caminhão de lixo, que às vezes no trânsito você está atrás dele e você fecha logo a janela porque você não aguenta. Porque de negocinho em negocinho, forma o churume, né? Que é aquele caldinho do caminhão de lixo que vai caindo assim na estrada, fazendo aquele rastro de carniça. A nossa carne, contra quem? A nossa carne. Marcos 14:38, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantos têm ousadia de dar um belisco na pessoa do seu lado aí? Pergunta para ela assim, você sentiu? Se ela respondeu sim, é porque ela está viva. A carne dela não morreu. Gente, isso aqui, ó, carne. Agora pensa assim, não somente carne, né? Mas vontades, desejos. O que o meu olho vê, o que minhas mãos querem tocar, o que minha boca fala, o que meu nariz sente. O que o meu ouvido ouve, tudo isso é a sua carne. Vontades. Na tricotomia dividida aqui, corpo, alma e espírito, isso é a sua alma. O seu corpo, ele só
sente o efeito do natural, né? Então você tem que comer bem, você tem que dormir bem, você tem que cuidar do seu corpo, porque ele vai sentir, caso você não cuide bem da sua alma e do seu espírito, seu corpo vai sentir. Mas seu corpo ele só responde ao comando da sua alma e do seu espírito. Então se a sua alma está querendo uma coisa, e essa coisa Deus não quer, e o que prevalece no final é o que sua alma quis, gente, é uma coisa que você tem que lutar diariamente contra ela. Em aconselhamento de casais, nós sempre ouvimos as duas partes para não ficar só com uma versão. E ainda assim, ouvindo as duas partes, eu aprendi com meu amigo francês Laurent. Ele disse para mim: pastor, existem 3 versões numa história. A minha, a sua e a verdadeira. Num casal existe a versão do marido, a versão da esposa e a versão que nós vamos filtrar e ficar com ela. Mas o problema de aconselhar um casal é que assim, a mulher começa falando do homem e o homem termina falando da mulher. Mas ninguém fala de si. Dentro de uma possibilidade dessa, por exemplo, de casal, né, é melhor eu dizer como eu me sinto e o que eu posso fazer para mudar do que eu ficar somente olhando para o outro, porque a minha luta, ela deve ser contra mim mesmo. Nós estamos falando de algumas coisas aqui, né? Vamos falar do mundo daqui a pouco. O Satanás, beleza, você não tem que nem conversar com ele, expulse o nome de Jesus, não converse, não discute, não negocie, não fique cantarolando para ele, nem nada, e a sua carne também. Às vezes nós olhamos tanto para os outros que não sobra tempo para olhar para nós. E nós temos assim, mas muitas coisas para consertar dentro de nós. Sexta-feira, 8 horas da noite, temos um ministério chamado Celebrando a Recuperação. Quantos estão vindo aqui, está valendo a pena, pode dizer amém. Gente, aqui no Celebrando, nós aprendemos uma coisa, eu falo na primeira pessoa, eu estou num grupo chamado Homens com Distúrbio na Área Sexual. Mas eu não digo assim, nós temos dificuldade, apesar de ser uma realidade. Eu não digo assim, a gente é complicado, porque eu não sou da FBI, não tem a gente aqui. Eu não tenho essas coisas. Eu tenho dificuldade de olhar para a mulher do outro. Eu tenho dificuldade com a mentira. Eu tenho dificuldade com a dependência química. Eu tenho dificuldade com o meu orgulho. Eu tenho dificuldade em procrastinar. Eu penso fazer hoje, mas eu só vou fazer, na verdade, na sexta-feira. Eu sou codependente, não aguento ver as pessoas pedirem alguma coisa para mim, eu não consigo dizer não. Eu sou ansioso, eu estou comendo demais, eu estou gastando demais, eu sou irado demais. É sempre eu. Porque eu não venho aqui e digo assim, gente, vocês têm que conhecer minha sogra. Minha sogra é o capeta vestido com a face que ela tem lá. Vocês têm que conhecer meu chefe. O cara é triste, me cobra coisas, mas não faz nada, ele não tem caráter. Não, aqui você vem dizer assim, cara, eu estou muito nervoso. Porque eu não aguento as pessoas serem falsas comigo e eu me iro. Eu fico injuriado, eu não consigo entender que a graça também é para eles. E eu tenho um pensamento de orgulho tão grande que eu quero que todas as pessoas sejam igual a mim. Eu tenho uma dificuldade porque eu quero controlar todo mundo. Então se as pessoas não fazem o que eu quero, eu fico nervoso. E aí eu vou dizendo assim, como que eu me sinto. O Celebrando a Recuperação, nenhum dia num grupo de apoio, se você ficar quieto e não quiser partilhar, você na hora é esquadrinhado assim, dos pés à cabeça, a respeito de quem você é. As pessoas vão partilhar no grupo às vezes, eu não estou expondo a realidade de ninguém aqui, eu vou falar de mim mesmo. Às vezes eu estou vendo alguém partilhar e eu falo assim, cara, eu ia falar só disso, mas por causa da partilha do irmão ali, eu vou falar também desse assunto, porque eu também tenho dificuldade nessa área. É impressionante você ouvir uma pessoa que você nem conhece, nem sabe o nome, você só sabe na hora ali, porque ela se apresenta, aí você fala, nossa, cara, eu não sabia que eu tinha esse negócio aí, não. Mas ela está falando, eu me sinto exatamente como ela. E você começa a descobrir que tem problema naquela área também. Gente, já começou 2014, eu não sabia que eu tinha problema com ira, não. Eu estou em abril, eu já sei que eu tenho uma coisa que eu tenho que tratar urgente. Que eu tenho problema com ira. O que muda a minha ira é que eu não explodo, mas eu implodo. Eu fico aqui, quase soltando fumaça, mas eu não consigo explodir. Então eu fico implodindo, eu fico sofrendo aqui dentro. Aí eu fico... E não consigo, não sai a bomba para nenhum lugar. E aí é pior, porque eu fico me aguentando, que é pior. E as pessoas não me aguentam, porque daí eu fico me aguentando. Só Jesus na minha vida. A carne só morre quando o espírito cresce.
E o espírito só cresce quando existe rendição e obediência a Deus. Amém? Então, apresente seu atestado de óbito para Jesus hoje. Diga: Jesus, morri. Pode começar a fazer o que o Senhor quer em mim. O nosso mundo, não digo lutar aqui, né? Nossa guerra literalmente aqui, tá, gente? Não, você sai daqui hoje e fala: o pastor disse que tem que fazer guerra contra o mundo. Deixa eu pegar meu negócio lá e começar agora. Não, mas o mundo pecaminoso, o mundo corrompido. A Bíblia diz em Romanos 12:2, um dos textos que eu mais gosto na palavra: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido, a palavra aqui, renovação, ela significa metanoia. A palavra é metanoia, na verdade, do grego. E a metanoia significa mudança de mente. A metanoia, ela é um processo que, como começa o texto, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem, mas transformem-se, mas mudem a mente. A metanoia só pode desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem passou por um processo de transformação de mente antes. Porque você tem que estabelecer dentro da sua mente, por mais que você não consiga estabelecer com suas atitudes, na sua mente você tem que estabelecer o que é o padrão do mundo, o que é o padrão de Deus. Só uma mente transformada entende o padrão de Deus. Talvez você já ouviu isso aqui da sua família, você que se converteu a Jesus. Você ia para o churrasco e bebia quantas cervejas você queria antes. Não tinha problema. E Deus mudou sua mente. Eu não estou aqui criticando o que você fez ou está fazendo. Mas você não quer beber mais. E você diz: cara, eu não quero beber mais. Eu não sei, Jesus me pediu para não beber mais. Ou nem pediu nada, mas eu entendo que hoje eu não quero. Antes era tão normal talvez fazer uma outra coisa lá e hoje você não faz mais. Aí você chega num churrasco. E quando te oferecem você rejeita. Alguém diz para você: nossa, mas por quê? Quando você passaram por isso? Você pode responder assim: cara, porque eu mudei minha mente. Eu lembro, gente, quando eu trabalhava numa empresa, numa fábrica, eu no bate-papo ali entre os amigos, não era casado, nem conhecia a Carla, mas eu lembro de uma vez ter compartilhado de um assunto, de uma opinião, e disse assim: cara, casar com uma mulher só, né, viver uma vida inteira com uma mulher só, deve ser enjoativo demais. Então dá para dar uns pulos, uns gato gospel e de boa, administra. Qualquer coisa que ela quiser dar um rolê também, a gente negocia e tal. E quando eu me converti, mudou minha mente. Mas por que eu queria nisso? Porque foi o que eu recebi de herança dos meus pais. Quando meu pai ficou insatisfeito com a minha mãe, ele procurou uma outra opção. Quando ele ficou satisfeito agora de novo, ele procurou uma outra opção. E isso é um padrão estabelecido na mente. Porque eu creio, a pessoa ela crê nisso. Tem que tomar cuidado com o que eu falo aqui, senão editam o áudio e fica só... As pessoas creem nisso, elas creem, estabelecem um padrão e dizem assim: não tem problema beber até ficar bêbado. Não tem problema usar uma determinada droga. Não tem problema dormir só com calmante. Não tem problema eu trair minha esposa. Não tem problema uma mentirinha. Não tem problema eu contar só metade da história. Não tem problema. E aí começo criar um padrão para mim que é o que a Bíblia diz que é o padrão do mundo. Gente, não é coisa de brasileiro dar jeitinho, é coisa de pessoa que não conhece Jesus. As pessoas complicam mais ainda o nosso país, já está complicado, e dizem assim: não, o brasileiro sempre dá um jeitinho. Gente, vai na Argentina, vai na Bolívia, vai na Rússia, vai na Suécia, vai na Austrália. Todo mundo sem Jesus dá jeitinho. Não é brasileiro, é pessoa que não crê nos princípios do Senhor, na sã doutrina, na Bíblia Sagrada, no Jesus Cristo de Nazaré, que veio, viveu, morreu por nós. Gente, quem não crê nos princípios do Senhor, crê nos seus próprios princípios. E dentro disso, seus próprios princípios, já está um padrão estabelecido aí pelo mundo. Amém? Oswald Chambers diz o seguinte: o que nos molda não é aquilo a que nos dedicamos mais tempo, e sim o que exerce o maior poder sobre nós. O que nos molda não é aquilo a que nós dedicamos mais tempo, e sim o que exerce maior poder sobre nós. Muitas vezes no trabalho, no mundo, nesses ambientes, podemos permitir que coisas exerçam maior poder sobre nós. E isso faz então com que o nosso molde seja essa realidade. O nosso ceticismo e falta de fé.
também nós devemos guerrear contra ele. Em tempos de tanta falta de fé, né, de tantas opções para se crer, nós devemos lutar contra isso. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas eu reconheço aqui diante de vocês que já no ministério, sendo pastor, cristão, nascido de novo, em alguns momentos na minha vida, graças a Deus, não aconteceu muitas vezes, e já passou, mas eu já fui traído naquilo que eu achava que eu cria. E na verdade, era um gelo, né? Uma coisa que parece estar sólida, mas um pouquinho de tempo depois já derrete. A minha fé já foi como um gelo, que parecia tão sólida, mas um pouquinho de tempo solta do lugar que ela deveria estar, ela derretia e sumia. Querido, tudo que não é sólido demais, daqui a pouquinho, evapora. A sua fé tem que ser resistente o suficiente para em todos os lugares, em todas as situações, ela se manter sólida. Pega um gelo, coloca ele agora assim, na laje, o lugar que o sol bate com força mesmo. E deixa ele lá um pouquinho, na hora que o São Paulo estiver jogando com o Cruzeiro hoje à tarde, vai lá ver se você encontra alguma coisa. Nem a água você vai ver lá. Só ou nada. Eu ia falar só a marca, mas nem a marca você vai ver. O gelo vira água, que logo evapora e some. Uma fé não consolidada, ela é como um gelo que logo derrete e evapora. Nós temos que lutar contra o nosso ceticismo. Muitas vezes, algumas pessoas dizem assim, mas onde está escrito na Bíblia isso? Ué, gente, mas Jesus tinha que explicar, então, é igual bula de remédio, tudo para você? Não basta você entender que a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Ela tem que dizer para você que você tem que dar para ela porque ela bateu no seu carro. Não vai ter esse texto na Bíblia. Mas você tem que entender que, pastor, mas ele me traiu. Ué, e você sempre foi fiel a todo mundo? A começar por Deus? A Bíblia não diz que é porque o cara cometeu adultério, fez isso, você aí tem que perdoar. Não, mas onde está escrito lá na Bíblia que tem que... Não, a Bíblia só diz assim que Jesus um dia, ouvindo Pedro falar, e ouviu Pedro perguntar, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meus inimigos? Até 7 vezes, ele dá uma sugestão para Jesus. Eu penso que talvez se Pedro perguntasse assim, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus ia falar sempre. Mas ele dá uma sugestão, ele diz assim, 7 vezes? Tipo, ele quis mostrar um padrão excelente, né? Cara, é muito vezes, 7 vezes. Né? Ele quis mostrar para Jesus assim, minha paciência já está na tampa. É 7 vezes o limite, né? Tipo assim, vamos criar esse padrão. O 7 é um número muito familiar, tá? Para você entender por que Pedro respondeu, talvez é porque estava muito na cabeça, porque o 7 é muito familiar em Israel, né? Tudo é 7 em Israel. É festa da cabana, que dura 7 dias, é os 7 dias da criação e o 7º Deus descansou, então tudo é muito 7 lá. Então Pedro talvez estava no ímpeto da cultura e disse 7, e Jesus diz, não, 70 vezes 7. Como eu já fiz essa conta alguns anos atrás, 490 vezes. Como a nossa vida ela só é válida 24 horas até que nasce o novo dia, nenhum dia alguém vacilar com você 490 vezes, eu tenho certeza que não é um ser humano isso aí, são demônios, são a potestade. Não tem como você precisar perdoar alguém 490 vezes num dia. Você só vai perdoar, é as 24 horas do dia assim, perdão. Fala mais um, perdão. Porque não dá, gente, não dá. Então vamos buscar a nossa fé, manter a nossa fé estável. Spurgeon, um grande homem, mártir do Evangelho, diz o seguinte, a fé é a nossa arma de guerra, ai do guerreiro que a esquece. Ai do guerreiro que a esquece. Também o nosso pecado, para finalizar essa parte aqui, que basicamente nós falamos lá em cima é a nossa carne também. As principais coordenadas dessa batalha.
Detalhes fundamentais, então, dessa batalha. Pode preencher aí, é uma batalha com vitória garantida. Ó, querido, em nome de Jesus, não manda mensagem no meu Facebook, não me liga, não me manda e-mail só para contar da derrota. Me manda e-mail para contar depois da sua vitória também, em nome de Jesus. Nós precisamos contar dessa plataforma que tem vitória acontecendo no meio do povo. Você precisa motivar as pessoas, porque nós colocamos no Facebook sempre assim, orem por mim, está acontecendo tal coisa. Mas a gente não vem depois e põe uma foto sorrindo, né? Sempre põe foto, o povo, essa semana, 2 amigos meus, o Japa e o Léo Gordinho, colocaram lá o braço deles com a seringa lá no meio, orem por mim, no pronto-socorro de novo, #dengue. Eu falei, gente, é depressivo você pôr uma foto de pronto-socorro com seringa no pulso, #dengue. É uma coisa legal de se ver isso? Não é. Mas daí quando cura também, não põe um sorriso lá, #curado. Então põe o #curado, põe o do pós, o pós esse momento de guerra, o pós momento de crise. Amém, gente? Porque nós temos, vem aqui na intercessão, pede, clama, tal. Aí o momento de intercessão, o ministro sempre faz questão de dizer, ó, você quer pedir, você quer chorar, você quer se arrepender de algo, vem aqui. Mas também, você quer agradecer, volta para agradecer, gente. A proporção bíblica de gratidão é 10%. Sabia? A proporção bíblica de gratidão é 10%. O que fica, gente, é o resto do resto, que volta para agradecer. Jesus cura 10 leprosos. Um volta, Jesus pergunta, cadê os outros caras? Não sei, Jesus, sei de mim. Então o nosso nível de gratidão deve ser o mesmo de intensidade no que eu digo aqui, que foi de choro, que foi de lamento, que foi de pranto, que foi de tristeza. Amém? E numa intensidade ainda maior. Por quê? Porque é uma batalha com vitória garantida. Gente, a questão no que diz respeito à batalha espiritual não é quem vai vencer. É se você vai crer que o troféu já é seu. Não estamos aqui discutindo, vai dar certo, não vai dar certo. Não, gente, Jesus já morreu, já ressuscitou. Nem a morte pôde detê-lo. O que vai poder deter você? Quem que está morando dentro de você? Quem que está morando dentro de você? Desse jeito cambaleando, hein? Jesus. Aí você vai derrotar mesmo. É Jesus, gente. Eu não estou falando de um homem da história. Eu não estou contando aqui para vocês de um barbudo cabeludo de olho claro que passa nos filmes na televisão. Não. Eu estou falando do Filho de Deus, que desceu do céu, deixou a sua glória, fez-se semelhante a nós, esvaziou-se a si mesmo, se humilhou. Morreu por nós, mas no 3º dia disse para a morte, você não tem poder, tenta de novo, porque eu venci você, e agora nada mais pode me separar desse amor que está em Cristo, que passou por esse processo todo aí, gente. Eu não estou falando do evangelho aqui, vai te dar bênçãos. Eu não estou falando de um evangelho que te dá um carro novo, restaura só seu casamento, não. Estou falando de um evangelho que é um evangelho vitorioso. Parece ser um jargão cristão isso. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar tudo que você precisa. Mas é verdade. Sabe por que o povo não se converte? Porque a gente vive pior do que eles. Tá. Aí é o evangeliquez, né? Não, estou na prova, cara. Estou na prova aí, né? Passando, dando glória a Deus, mas estou na prova. Dando glória a Deus desse jeito aí? Parece uma ameba. Não, estou aí, né? Mas vai dar certo, né? Você tem que mostrar para as pessoas que você crê num Deus que... Gente, como você está? Cara, está difícil, mas diz para você, cara. Eu estou com expectativa do quê? Do dia que eu vou celebrar, porque hoje eu estou chorando, mas eu estou semeando e chorando, porque amanhã eu vou estar sorrindo, porque eu creio num Deus que tudo pode, que tudo fez por mim. Eu vou te contar um dia, cara, o estado que eu estou hoje eu não estou bem não, mas eu vou voltar para te contar, e você volta para contar no dia, o cara, está acontecendo? Cara, aquele negócio lá, que eu te falei, deu certo. Meu Deus resolveu, está tudo no esquema, tal. Agora você chega, pior que os caras já estão. Eu lembro de crise na empresa, gente, que eu passava, greve. Vai ter corte, vai rodar tantas cabeças. Os caras, o crente, tudo jogado no canto.
Ah, cara, estou preocupado, né? Sou pai de família, vai que mandou embora. E o povo que não era crente dizia, ih, para com isso aí, gente, você é novo, arruma teu emprego. Eu falei, gente, você está tomando aconselhamento do ímpio. Você é cabeçudo demais. Levanta de chão aí, ora, faz alguma coisa, se mexe. Agora fica esse negócio. Ah, dá licença, some. Versículo 10 do texto que você abriu sua Bíblia aí, agora a gente vai começar a dar um rolê nele. Efésios 6, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Querido, não é um esforço humano que vai te levar a vencer. Não é. Não é. Não é. Fazer na força do braço só vai te trazer cansaço, só vai te trazer mais fardo ainda, mais peso ainda. Também é uma batalha espiritual. Você precisa entender, gente, que você não está lutando. O texto vai dizer aqui, ó, versículo 12. Pois a nossa batalha não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pode ter pessoa envolvida nesse processo? Pode. Satanás, assim como Deus usa pessoas para nos abençoar. Amém? Satanás usa pessoas para nos amaldiçoar, nos trazer peso, nos trazer fardo. Mas eu não tenho que lutar contra as pessoas. Eu tenho que ser sábio bastante para saber que por detrás delas, ela é somente um ventríloco controlado por alguém. Esse alguém pode ser Satanás ou pode ser outras pessoas que está me tirando a paz. Eu não posso ficar ali guerreando, batendo boca, discutindo. Não. Eu, às vezes, falava de Jesus na empresa, e algumas pessoas criticavam, brincavam e tal, e eu batia a boca. Um dia eu ouvi uma frase que dizia assim, se eu não me engano foi o pastor Márcio Valadão que disse isso. Ele diz assim, evangelho não foi feito para ser discutido, o evangelho foi feito para ser pregado. Quando eu via alguém querendo discutir evangelho, eu parava. Eu falava, cara, se você quer discutir, eu não sou teólogo, me desculpa se eu não consigo responder as suas perguntas, mas eu estou aqui para pregar evangelho, não estou aqui para discutir evangelho. E eu parava por ali. E eu começava a interceder, gente, tem alguma coisa por trás desse cara, está me tirar a paz. Já contei o testemunho do Diego, de outros amigos aqui. Depois esses caras, Deus vai mudando o coração deles, eles se voltam para perto de você. No começo é zombaria, é brincadeira. Agora virou pastor. Os caras profetizavam na minha vida e nem sabia. Virei mesmo. Mas nós temos que entender que há uma guerra espiritual, gente. Está lá na empresa, nada dá certo, nada acontece. Vou mandar todo mundo embora, ninguém dá resultado. Eu vou, sei lá, né? Eu vou arrancar o casamento porque minha esposa não dá conta mais. Não, gente, ora. Separar é a melhor opção? Sim ou não? Vou dizer uma frase que o pastor Fabiano disse em alguns cultos, algumas semanas atrás. Nós só não oramos mais, porque nós não cremos que a oração de fato tem o efeito que ela tem. Porque se nós crêssemos no poder da oração, nós oraríamos mais. Se eu creio que a oração pode mudar minha família, eu oraria mais para minha família. Se eu creio que a oração pode me levar para um nível a mais com Deus, eu iria orar mais. Se eu cresce que Deus pode mudar a realidade à minha volta e até mesmo as pessoas à minha volta, eu oraria mais por aquelas pessoas, por a minha realidade e assim por diante. Se eu cresce na cura, eu talvez não estaria gastando tanto dinheiro que eu estou gastando. E assim por diante. Saber contra quem você luta pode te fazer poupar ou doar mais energia. Também é uma batalha de perseverança. Versículo 13 e 14. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Mantenham-se. Permanecer. São coisas contínuas, atitudes minha e sua que devem ser contínuas. Nós não podemos estar simplesmente, fazer simplesmente, mas continuamente estar, ou seja, permanecer. Continuamente crer.
nos tornar inabaláveis. A palavra grega para inabalável é a palavra azaleutos. A palavra, o significado dela significa não sujeito à derrota. Ser inabalável é não estar sujeito à derrota. A Bíblia diz que nós estamos debaixo de um reino inabalável. Hebreus 12. O nosso reino, o reino de Deus, ele é azaleutos, ele é inabalável. Ele não é sujeito à derrota. Amém? Pega essas palavras aí e anota. Você na hora da luta falar, azaleutos, inabalável, não sujeito à derrota. E vamos para o final aqui, estratégias espirituais da vitória. Anota aí com força agora, hein? Aquele que você escreve assim, quase rasgando o papel. Para lutar e vencer, então, em primeiro lugar, tenha um caráter aprovado. Tenha um caráter aprovado. Aleluias, Jesus. Versículo 14 diz, assim mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade. Aqui nós vamos começar a vestir a armadura. E couraça da justiça. Cinto da verdade, couraça da justiça. Caráter aprovado. Gente, sabe que eu fico preocupado com a igreja? Algumas pessoas tiveram a ousadia de vir falar comigo, dizendo assim, pastor, eu acho que esse negócio do Imagine aí é ruim. Eu disse assim, por quê? Não, porque propor para a igreja uma coisa assim, igual essa, o pessoal investir o recurso e tal, para investir numa obra, blá, 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 e tem carnê, e blá, 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 blá. Eu cansado já, né? Eu acho legal. Fala, tudo bem, é só não participar. Não, então tá bom, eu não vou participar. Eu falei, tá bom. Só que deixa eu te dizer uma coisa aqui, e se te afetar isso, né? Eu não vou nem pedir perdão, porque eu tenho como seu pastor te orientar a respeito de ter um caráter aprovado. Pessoas que não investem na obra do Senhor, por exemplo, como Imagine, mas tem um CD pirata em casa, para mim, deveriam rever os seus conceitos. Porque eu prego tanto sobre um caráter aprovado e que eu entendo que a igreja está forçando. Eu não espero não ter forçado você a fazer carnê nenhum. E se você fez porque eu falei, eu peço que você rasgue esse carnê. Porque não vai valer de nada você pagar 12 meses uma parcelinha lá, porque eu te pedi para fazer isso, porque eu não te pedi para fazer nada. Eu só te dei meu testemunho de que eu fui restaurado nesse lugar e eu faço questão assim de investir mesmo, porque eu creio no que eu estou investindo. Agora, eu também busco ter um caráter aprovado ao ponto de, quando acontecer alguma coisa comigo, ou que diz respeito a mim, eu também responda pelos meus atos. O pastor Carlito disse hoje de manhã, a pessoa não faz o carnê Imagine, mas todo ano excede os pontos dela na carteira de motorista e paga uma multa, que é o dinheiro pior gasto no mundo. Quantos concordam comigo? O pior dinheiro gasto no mundo é uma multa, gente. Porque você falou no celular, sabia que não podia, você ultrapassou o limite, sabia que não podia, você fez um monte de coisa que não podia e por isso você deu dinheiro para as pessoas. Você deu, só em São José dos Campos até hoje, abril de 2014, são mais de 4 milhões de reais. Só de multa. Só de multa. E a gente faz isso dando risada, porque a gente tem medo de perder uma carteira de motorista. Então eu pago a multa, eu resolvo minha vida. Mas quando diz respeito ao reino, eu coloco o meu caráter em xeque por causa de uma opção ou de uma visão que eu tenho de que a igreja está pedindo dinheiro. Gente, não estou pedindo dinheiro para ninguém. Se você tem esse entendimento sobre Imagine ou sobre qualquer outra coisa, eu não estou pedindo dinheiro para ninguém. Nós estamos pedindo, na verdade, que você reconheça, no mínimo que você seja grato a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida e vai continuar fazendo, e deseje isso para outras pessoas.
Porque Deus não vai descer do céu e dizer assim, pastor Carlito, toma aqui o investimento que você precisa. Ele vai te dar trabalho, vai me dar trabalho para que nós possamos ouvir a voz dele e dizer, Deus, eu entendi que o senhor, se o senhor estivesse aqui, o senhor faria tudo, sem precisar das nossas mãos. Mas como o senhor já veio, já resolveu tudo, o senhor me deu condições de fazer isso agora em teu nome. E eu vou fazer em teu nome, para louvor do teu nome, porque o Senhor é digno disso. Porque para o Senhor, do Senhor e pelo Senhor são todas as coisas. Então toma aqui. Eu não estou dando dinheiro. Eu não estou assinando um termo e dizendo, nossa, eu tenho que me comprometer, igual o carnê das Casas Bahia. Se fosse igual o carnê das Casas Bahia, seu nome ia para a SPC se você não pagasse. Mas a gente não vai ficar mandando seu nome para juízo nenhum, porque não é nosso papel esse. Porque o seu compromisso não é com a igreja, o seu compromisso é com o Senhor. Mas muitas pessoas colocam o seu caráter em prova por causa de poucas coisas. Por causa de uma multinha, por causa de um CD pirata, por causa de uma falsificação. Um amigo meu veio de Belém do Pará, ano passado, o pastor Heber, estava com o Marcos na 25 de março. E ele viu uma bolsa da Tommy, sabe a Tommy? Tommy Hilfiger. R$25. E, gente, ele falou, gente, isso aqui é mais barato que nos Estados Unidos. Eu vou comprar. Ninguém falou para ele que era pirata. Ninguém falou para ele que era falsificado, ele comprou. Quando ele chegou em casa, eu falei, pastor Heber, que essa bolsa aí, gente? Ele falou, o quê, pastor? Eu falei, isso é falsificado, cara. Você é um homem de Deus, você tem que comprar as coisas originais. Isso aí tá tirando o dinheiro de quem fez, cara. Isso aí. Ele disse, mas eu não sabia. Eu falei, como não sabia? Olha o tamanho desse H aí. Ele disse, já viu que esse Lacoste parece ter um jacaré de verdade aqui? Gente, tá na cara, não é aquilo lá. Aí eu falei para ele, pastor, ele falou, não, cara, vou jogar isso aqui fora. Ele estava agora nos Estados Unidos, ele ganhou de alguns amigos uma passagem para os Estados Unidos e ele pagou para a esposa aí. Ele mandou uma foto no meu WhatsApp de uma bolsa da Tommy. Essa aqui é original. Na loja da Tommy ele mandou uma foto. Falei, agora sim, pastor. Porque, gente, nós estamos dando testemunho de integridade para todo mundo que está à nossa volta. Quando você é parado no trânsito, o seu filho está atrás e você negocia com o fiscal, você está dizendo para ele, filho, você pode tentar negociar quando você estiver errado. E aí você vai acabar dando certo. Gente, dá o documento do seu carro para o cara ver com uma nota de R$50 lá dentro, você está querendo dizer o quê? É que isso, propriamente dito, não é crime. Mas você vai dar um azar tão grande se você fizer isso, você vai pegar um marronzinho cristão e ele vai pôr você na cadeia ainda. Gente, eu creio que é isso que Deus faz, sabia? Para alinhar o nosso caráter. Ele fala assim, você achou que ia dar baile, mas eu coloquei um filho meu para fiscalizar você. Ele é tão leal e tem um caráter tão aprovado, que a data do seu extintor, porque está errada, você vai ficar com o carro parado aqui. Nós clamamos por justiça, amém? E nós olhamos a data do extintor do nosso carro, ver se está valendo ainda, para a gente andar legalmente com o nosso carro. O farolzão está 1 ano lá queimado, não pode andar. É só parar ali no Mercado do Carro, fazendo propaganda aqui, 24 horas. O cara ainda põe para você a lampadinha lá, paga 3 conto. Mas não para. Não, o seu guarda é só uma luzinha e tal, só um negócio. Aí esses jeitinhos vão entrando na nossa família, vão entrando no nosso trabalho. Não, chefe, eu fiz um negócio aqui, mas eu dei um jeitinho. Querido, se você tiver que pôr o seu trabalho à prova por causa de que você vai mentir ou não mentir, pode colocar. Deus vai te honrar. Eu já tive um amigo que dizia assim, pastor, eu tomei a decisão que você tomou e eu dancei. A decisão que você falou eu dancei. Eu falei, por quê? Eu já fiquei com medo, né? Só que eu fui... Por quê? Não, você falou que eu tinha que ser um cara verdadeiro. E lá na empresa eu tenho que mentir. Se eu não mentir, eu não posso trabalhar. E eu falei, eu não vou mentir mais. Eu bati o pé e tal, me mandaram embora. Estou sem emprego, tem parcela de carro, tal. E eu assim, né? Dentro de mim, né? Estava assim. Por que eu fui falar isso? Podia pregar o evangelho aveludado, né? Podia falar, gente, Deus te ama. Mas Deus me chamou para confrontar a igreja. Eu confronto mesmo, não estou nem aí. E aí eu falei, dentro de mim, eu negociando comigo mesmo e tal. E Jesus falou para mim, fica firme. Você está falando o que eu falaria. Você está falando o que eu falei. E eu falei, cara, Eu falei, cara, em nome de Jesus, você precisa pagar quanto essas parcelas aí? Não, o seguro-desemprego dura 6 meses, dá para eu resolver minha vida. Mas, acabou o seguro-desemprego, eu dancei. Eu falei, não, no tempo do seguro-desemprego. Aí na hora que eu fui falar no tempo, Deus disse para mim assim, ei, pode declarar. Eu falei, você não vai nem pegar a primeira parcela do seguro-desemprego, Deus vai te honrar.
cara falou, não, tá bom, pastor. Tá. Eu fui para cima dele, ele baixou a bola. Ele chegou para cima de mim, eu falei... Porque você não quis mentir, seu chefe mandou você embora? Foi por isso, pastor. Deus vai te honrar. Gente, o menino volta. Eu nem pastor era, agora que estou lembrando aqui. Eu tinha um culto na igreja, chamava culto de restituição. Ó o culto, né? E ó o tema. O menino chega, e lá tinha testemunho, né? O menino chega com o papelzinho. Eu falei, não, você não vem com papelzinho não, você vai contar aqui no microfone. O papelzinho aí vai ser legal não. O menino pegava o microfone e ficava assim, que eu estou ganhando hoje 3 vezes mais, porque eu disse que não era para mentir, o pastor disse, quer dizer que não era para mentir. Eu falei, fala, trem, desembucha o negócio logo aí. O menino foi, passou por um processo seletivo, passou no processo seletivo, um monte de gente lá provável, ele improvável no meio. Ele disse assim, pastor, eu ia receber a parcela agora, eu vou ter que dar entrada na minha carteira já, vou cancelar a parcela. Foi assim, coisas de dias para resolver o dinheiro dele cair lá, da rescisão. Eu falei, cara, Deus não é homem para que minta. Querido, naquela situação, Deus me deu autoridade para liberar uma palavra para ele, para mudar a realidade que ele vivia. Eu na minha empresa, quando eu trabalhava na fábrica, eu não atendia telefone. Me tiraram da posição de atender telefone. E minha mesa era mais perto do telefone. E era produção, que barulheira, o povo nem ouvia. Porque eu me recusava a dizer que meu chefe não estava lá, se ele estava lá. O cara na mesa. Marcos. E eu falava alto para o cara do telefone saber o que eu estava dizendo, porque minha parte eu faço. Aí ele atendia, eu voltava, falei para você que eu não estou aqui, os caras da auditoria estão chegando, eu estou ainda imprimindo os negócios. Né? Eu falei, cara, então não me pede para atender o telefone, porque eu não vou mentir. Gente, você vai ensinar o seu chefe ou quem for um princípio, que é o princípio das escrituras. Eu falava para o meu chefe assim, Marcos, ele chamava Marcos. Eu falava, Marcos, você quer ter um cara mentiroso que pode mentir contra você, depor contra você, trair você, a sua confiança, ou você prefere ter um funcionário leal, sincero, verdadeiro, honesto? Não, tudo bem, mas pô, não atendeu o telefone. Eu falei, não, me responde. Eu quero só que você responda a minha pergunta, porque senão eu vou ficar mal comigo mesmo de achar que estou fazendo uma coisa errada. Não, Max, eu prefiro que você fale verdade, tal, mas pô, só um telefone também, mas já coloquei outro menino, ele desconversava. Mas eu falei, ainda bem que você concorda, porque ó, eu quero que você entenda, Marcos, que um dia se eu ver alguém fazendo alguma coisa nas suas costas, eu vou te contar. Um dia se você perguntar na roda aqui, quem que não fez a produção, quem não tirou a peça assim, e eu souber, eu vou falar. Não é só uma sinceridade que diz que você está no setor quando você não está. É a sinceridade que vai valer para todos os aspectos, Marcos. Eu posso dizer que você pode contar comigo. Não, valeu, mas agora o outro ali está atendendo o telefone. Mas, então tá bom. Agora a gente vai negociando, cedendo. E essa couraça da justiça não aparece em nós. Deus quer nos ver vestidos com a armadura completa. O cinto, gente, é da verdade. E a couraça é de justiça. Clamamos por justiça, mas vamos fazer a nossa parte. Ontem eu preguei aqui para os líderes uma vez que nós somos chamados à excelência. Então eu decidi fazer com excelência. E eu tinha comido um Trident no carro e tal. Eu peguei o papelzinho do Trident, dobrei e fiz assim com o dedo. Na hora que eu nem ouvi o barulho, mas eu imagino que ele bateu no chão. Deus deve ter falado assim, esse negócio não é meu não. Eu joguei o papelzinho assim, eu dei 2 passos e falei, putz. Gente, eu virei para trás, foi difícil achar o Trident. Porque tinha tanta sujeira, mas eu falei assim, eu vou me preocupar com a minha sujeira. Peguei o meu papelzinho de Trident, mas os 2 papelzinhos estavam mais fáceis do lado lá. Peguei, próximo lixo eu fui e joguei. Falei, cara, eu vou ver depois o lixão lá, eu olho para o Tietê, eu fico insatisfeito com a greve dos garis e aquele acúmulo de lixo na rua, mas eu estou ajudando. Então, peraí, o papelzinho de Trident não é nada, é até gostoso e cheiroso, mas deixa eu fazer minha parte. O lugar dele é no lixo, não é no chão. Então, em tudo, que sejamos justos e que sejamos verdadeiros. Amém? Segundo, cresça compartilhando seu testemunho de esperança e paz.
e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Versículo 15. Nós falamos sobre compartilhar, né? Falamos sobre compartilhar das boas novas, de esperança. Querido, conte para as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida. Compartilhe, fale do que Deus está fazendo na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida espiritual, dentro de você. Amém? Use sempre a sua boca para compartilhar, falar das boas novas de Jesus. Terceiro, proteja-se aumentando a sua fé. Versículo 16, além disso, usem o escudo da fé. Olha que versículo interessante. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Talvez uma coisa que você nunca parou para pensar nesse texto, o que ele quer dizer, né? O escudo aqui, no texto, ele fala sobre a nossa fé. A água, né? Na Bíblia, ela é representada por Jesus Cristo. Em João 4, 13 e 14, vai falar um pouco mais sobre isso. Jesus diz, quem beber de mim, né, jamais terá sede. E o fogo aqui são os dardos inflamados. Quando o exército ia para a guerra, naquele tempo, eles molhavam o seu escudo e ele ficava encharcado com a água. E quando então eram lançadas algumas flechas, essas flechas inflamadas com fogo, ela tocava então no escudo e logo ela apagava, porque o escudo estava encharcado de água. Então ela perdia a força. O seu escudo, que é a sua fé, encharcado em Jesus Cristo, a sua fé encharcada em Jesus Cristo, não vai permitir que os dardos inflamados do maligno te alcancem. Pelo contrário, o propósito no qual eles foram lançados para te atacar não vai ser cumprido. Se era para pegar fogo, vai apagar, né? Por isso que a Bíblia diz que se passares pelo fogo, nenhum mal vai lhes acontecer. É tão lindo quando você vê a Bíblia dizendo sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 homens que foram lançados numa fornalha. E a Bíblia diz que o soldado, sei lá quem lá, o chameiro lá, sei lá o nome daquele negócio, ele olhou e o fornalheiro lá falou, nossa, peraí, eu tenho um 4º homem na fornalha. Mas ele é branco. Tá. E a Bíblia diz que no meio do fogo, o que na verdade pegou fogo foram as amarras, né? A Bíblia diz que o que prendia-os, na verdade, soltou. Porque era mais frágil do que eles, na verdade, porque Deus estava ali protegendo. O 4º homem era o próprio Jesus, no meio da fornalha, protegendo aqueles 3. Querido, o fogo, por mais que ele possa te pressionar, na verdade, com Jesus no meio dele, ele vai te trazer liberdade. Porque andar no meio do fogo sem ter medo, gente, é ser livre. Quando você está no meio da situação mais difícil. Gente, se eu tenho uma oração que eu poderia fazer para Deus, é que eu não temo a minha morte. Eu sei que vai ser da melhor maneira possível, apesar de ser uma coisa muito ruim. Mas coisa que se eu tivesse medo da minha morte, eu diria para Deus, Deus, não me permita morrer queimado e afogado. Porque, gente, se tem uma coisa pior, é alguém te segurar o ar e você ter aquele pavor de perder o ar e acabar tudo mesmo, e queimado. Gente, homem é tudo banana. Ai, queimei o dedo, amor. Sai fora, põe a mão no fogo aí logo. Resolve esse negócio aí. Gente, queimar o dedo, um negocinho leve e tal, é horrível. Imagina o fogo sobre você. Então, comparando aqui com uma situação muito difícil, a pior talvez, pensa que você vai ser livre o bastante para passar por isso, porque a sua fé está encharcada de Jesus. Então você vai passando dizendo, cara, eu não sei o que vai acontecer, o cara vai ligar a fornalha, o outro vai mandar embora, o outro vai, sei lá, pesar em mim. Eu quero saber que eu vou caminhando, vai dar certo, no final vai dar tudo certo. Daqui a pouco você só vai ouvir a voz. Tem o 4º homem. Você vai abrir o olho e falar, nossa, mas tinha 3. Daqui a pouco a fornalha baixar o fogo, você está saindo de lá, zerinho, bala, ainda sem amarras, livre. Eu quero entregar para vocês nessa manhã um presente que eu chamaria de um memorial.
Eu vou ler para você aqui o texto de Marcos 4, que diz assim, ó, versículo 30 ao 32. Novamente, ele disse: como que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Aí ele diz assim: é como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem se abrigar em suas sombras. Eu vou entregar para você nessa manhã um grão de mostarda. Ó, cuidado para não perder o seu grão de mostarda, porque ele é muito pequeno. Eu espero que tenha para todo mundo, senão eu tenho mais um pouquinho aqui guardado. Pode entregar. Entregue um para cada um. Um grãozinho para cada um. Entre Jesus, ele compara o reino de Deus e a nossa fé a um grão de mostarda. E ele diz que, apesar de ser a menor de todas as sementes, quando plantada, se torna a maior das hortaliças, ao ponto das aves do céu conseguirem abrigar em suas sombras. Coloca a foto aí. Olha aí, gente. Isso era essa semente que está na sua mão aí, ó. Já dizia o mais sábio dos homens, não sei o nome dele. Alguns sabem aí. Eu ia dizer o mais sábio, mas o mais sábio é Salomão, não era ele, não. Já dizia um homem sábio que uma floresta começa com uma semente. Essa semente aí, ó, que está na sua mão, é um grão de mostarda. Quando eu brincava com vocês assim, ó, faz um pinguinho com a caneta, né? Na Bíblia, no papel, para você entender o que é o grão de mostarda. Agora você está tocando nele. Faltou para alguém aí? Faltou para alguém? Ó, o Eliseu lá. Se te precisar de mais, tem aqui, tá? Ó, perdeu a sua fé, já era, gente. Se perder a fé, rodou. Ó, eu tenho mais um pouquinho aqui. Precisa de mais aí? Deu? Tem? Então tá bom. Ó, deu e sobrou, né? Olha o tanto de grão que tem aqui. Tem muitos grãos. Não dá nem pra contar. Um papelzinho tão pequeno. Querido, Martin Luther King diz: fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira. Deus te pede isso aí que está na sua mão, para começar. Ente escudo da fé é você conseguir proteger-se de tudo que está na sua frente, atrás, dos lados, com uma coisa pequena, que quando semeada, que quando regada, que quando esforçada, que quando dedicada a quem deve ser dedicada, se torna uma grande hortaliça. Põe de novo a foto aí, para gravar na sua cabeça essa imagem. Aí, gente, aquele negócio de perder de vista, falar, nossa, mas era isso aqui, era isso aí. Gente, todo fruto é maior que a sua semente. Todo fruto. Você vai comer mais do que você plantou. Você vai colher mais do que você plantou. Planta a sua fé todos os dias, de manhã, tarde, noite, madrugada, no Senhor. Mergulha-se na água que é Jesus. Vai fundo, volta encharcado dele, para que quando uma seta inflamada, alguma coisa vier, você possa estar firme na batalha. Soldado sem escudo é soldado desguarnecido, vulnerável. O cara olha o sem escudo e fala, vamos para cima daquele ali, cara. Põe a mão para ver, a espada corta. Ficar sem escudo no meio dos flecheiros, eu não ousaria. Satanás só precisa de alguém vulnerável para ele ir derrubar, arrancar a cabeça, braço. Agora, quando ele vê alguém com muita fé, protegido demais, ele começa a falar, aquele ali não dá para fazer muita coisa não. Querido, mais do que a sua fé, simplesmente, você tem uma igreja que ora por você. Eu posso dizer com propriedade, nós somos cobertura espiritual sobre a sua vida.
Eu posso não citar o seu nome, mas toda sexta-feira, se você quiser se unir a nós, toda sexta-feira nós estamos aqui entrando na madrugada, entrando no final de semana, orando pela sua vida. Porque nós não vamos ficar brincando, gente, faz de conta que nós somos igreja. Que vão abrir porta domingo e dizer às pessoas entrem e aqui vocês vão mudar de vida. Não é somente isso, é muito mais. Evangelho é muito mais doação, é muito mais da nossa entrega, da nossa renúncia. Evangelho é muito, muito, muito mais do que nós estamos fazendo. Nós vamos chegar lá na plenitude, mas o que nos cabe hoje nós estamos fazendo. Com o número de pessoas, com o número de envolvidos, nós estamos fazendo. Amém? Então creia que de todos os lados você tem que cuidar. Agora a cobertura deixa com a gente. A gente está dando conta. A gente está orando. Nós estamos fazendo um jejum muitas vezes pela igreja, orando por você, investindo nos líderes toda semana para que eles possam cuidar melhor de você ainda na sua célula. Pastor, eu queria, às vezes, gente, eu se pudesse, gente, eu daria atenção para todo mundo, VIP. Mas por isso que nós capacitamos os líderes para que eles cuidem de você. Talvez você vai ser uma pessoa que, eu espero que não, mas talvez vai ser muito difícil um dia nós estarmos assim, frente a frente. Eu quero muito poder ir na sua casa, jantar lá, se você quiser me convidar, eu estou aí, né? Disponível. Mas às vezes é difícil, a sua agenda, às vezes não bate, às vezes nós não nos encontramos. Mas creia que se você está recebendo cuidado, isso é o que importa. Amém, gente? Porque nós estamos investindo em pessoas para que elas invistam em mais pessoas, para que você invista em mais pessoas. E quarto e último, avance sobre orientação da palavra. Somente sob a orientação da palavra. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Saber manejar bem a palavra é uma questão de vida ou morte na batalha da vida. Sabe quem são as pessoas mais bem-sucedidas? Você sabe? Aqueles que não simplesmente conhecem, mas sabem manejar bem os mandamentos, a palavra de Deus. Ah, o outro tem muito dinheiro, muito recurso. Gente, um a um, cada um deles, você vai ver eles chegarem à ruína. A palavra diz isso. Eike Batista, há um pouco de tempo atrás, era o cara. Gente, há muito tempo, eu não ouço o nome do Eike. Eu lembrei agora dele aqui. O bilionário Eike Batista passou a ser um milionário, que daqui a pouco talvez nem os milhões mais ele tenha, porque está bem próximo, ou coisas bem piores acontecerem. Algumas pessoas que chegaram muito alto sem Jesus tiveram quedas também catastróficas. Mas, gente, eu não conheço uma pessoa que sustentou a sua vida, edificou a sua vida sobre a rocha, que no final dela teve um desfecho de ruína. Ruína é destroços em cima de destroços e assim, cada vez menores. Ruína é acabar tudo mesmo. A cidade está arruinada. Nossa, ruiu a vida daquela pessoa. É quando não se distingue mais o que é o que é o que. Nossa, é uma coisa só, destruiu tudo. Explodiu o gás na casa de fulano. Ninguém sabe mais o que era quarto, o que era sala, o que era cozinha. Virou tudo uma coisa só. É tudo destruição. Se você for alguém apaixonado pela palavra de Deus, você tem já tudo que você precisa para ter êxito na sua vida. Por isso que eu tenho falado muito aqui. Seja um apaixonado pelas Escrituras. Seja um apaixonado pela palavra de Deus. Deus é tão bom que a Gabi fala espanhol. Nós conseguimos até Bíblia em espanhol para a Gabi. Para que a Gabi possa ler na língua dela, né, Gabi? Sim, pastor. Isso. Gente, Deus deu para nós um manual
que é a palavra de Deus, a Bíblia, para que nós fizéssemos uso dele. Se no momento do desespero você tem outro método a recorrer que não a palavra, você está começando errado. A Bíblia, ela é o norte para qualquer outro assunto que já possa ter sido falado, escrito, cantado e assim por diante. Se nasceu nela, nasceu com vida. Nasceu sem ela, nasceu morto já. Essa frase nem existe, né? Mas é isso. Porque muitas coisas que estão por aí caminhando parecem ter vida, mas na verdade são como um zumbi. São mortos-vivos. Vamos ficar de pé nessa manhã? Vamos orar pedindo para que o Senhor nos ajude nessa guerra. Quantos testificam que estão em guerra mesmo aqui, em nome de Jesus? Isso não é para te mostrar fraco, tá? Eu estou em guerra, né? Não. E se for para te mostrar fraco, é uma coisa boa. Queria dizer para você que assumiu que está em guerra. E às vezes talvez você até diz assim: pastor, eu estou em guerra e eu estou fraco. Que eu lutei tanto, eu corri tanto, eu já fiz tanto que parece que minha força já vazou pelo ralo. Eu queria que você soubesse que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Na sua fraqueza. Na minha fraqueza. Então feche os seus olhos e comece a pedir mesmo, para que esse poder de Deus, que a Bíblia diz se aperfeiçoa na fraqueza, se aperfeiçoe mesmo. Eu sinto nesse ambiente, desde quando eu comecei a ministrar essa mensagem, que muitas das batalhas, ou quase todas elas, desse auditório, das vidas que aqui estão ligadas à família. Seja vida de santidade de um ou de outro que afeta os dois, ou até mesmo mais os filhos. Seja o casamento propriamente dito, né, que está em conflito. Seja uma dificuldade de mãe com filho, filho com mãe. Os pais com os filhos com os pais. Irmãos. Muitas vezes algum problema que afetou o seu filho, seja na saúde, e está te derrubando. Ontem estava conversando com alguns amigos e eu lembrei quando a Laura, no comecinho, vomitava tanto, né? Ela não tinha um refluxo, mas ela vomitava muito. E como era ruim ver a Laura debilitada, e aquilo nos debilitava. Talvez você está vendo seu filho sofrer, e isso te faz sofrer. Querido, eu quero que você saiba que Deus viu o filho dele sofrer por nós, mas deu vitória para o filho dele, para que o filho dele triunfasse. E Ele vai te dar vitória para que você também triunfe nessa realidade. Você só não pode se calar, você tem que liberar a palavra. Você tem que crer no que você está falando. Vejo crianças perturbadas, crianças que estão sofrendo ataque mesmo das trevas, crianças que são atacadas por Satanás. Mas nós declaramos nessa manhã a falência das trevas, as obras das trevas sobre os nossos filhos. Se você tem filho, olhe por ele agora. Se você não tem, interceda pelas crianças dessa igreja. Peça que Deus dê uma unção nova para os pais, para que os pais cuidem melhor dos filhos. É um desafio tão grande cuidar de uma criança, dar educação, sustento, levar eles para o caminho que eles devem andar, como a palavra diz. Mas que o Senhor nos ajude e nos honre. Em nome de Jesus. Vejo pessoas tentando lutar contra o pecado e não conseguem vencer. É uma luta incessante. Muitos na área sexual, alguns na área emocional. Mas é uma coisa que tem te afligido. Ore por você agora. Peça para que Deus te dê força, te ajude a vencer, passar por essa barreira. Em nome de Jesus, você não vai parar nessa situação que você chegou aí não. Satanás vai ter que bater retirada, você vai vencer. A santidade vai ser a sua adoração. E você vai conseguir refletir para Deus uma adoração com lábios puros, com mãos puras, mãos limpas em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que nada nem ninguém, ó Deus, venha cair, venha vir a ser derrotado nesse tempo, em nome de Jesus. Mas que o teu poder, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, se fortaleça ainda mais em nós, para que possamos, ó Deus, na força do teu braço, vencer, destronar o maligno, o inimigo das nossas almas. Nós, ó Deus, assumimos nessa manhã, estamos em guerra, assumimos um estado de guerra e declaramos que a nossa família, o nosso trabalho, nada, ó Deus, vai vir à falência, porque o Senhor está à nossa frente e é o Senhor a quem nós queremos servir, é o Senhor a quem nós queremos e estabelecemos a nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, cada homem e mulher que aqui está. Levante as suas mãos aí, querido, como alguém que é livre. Abençoe, Deus, para que eles sintam a liberdade do Senhor mesmo os alcançar. Ó Deus, que o escudo e a espada estejam em suas mãos, que o escudo e a espada seja a sua adoração. Ó Deus, nos dê capacete, nos dê cinto, nos dê, ó Pai, sandália, nos dê couraça. Ó Deus, para que possamos andar, caminhar, pregando a Tua palavra, falando do Teu Evangelho, contando as boas novas, mas, ó Deus, vivendo justiça, vivendo verdade, atacando o inimigo e nos defendendo dos dardos inflamados. Em nome de Jesus, que todo o nosso corpo espiritual seja protegido pela armadura que é o Senhor, a nossa rocha, a nossa fé, aquele a quem nós estamos firmados, aquele a quem nós cremos, e nada, nem ninguém vai nos impedir de viver plenamente aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Eu abençoo cada família aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e peço que em nome de Jesus o Senhor venha os fortalecer, para que no dia mau eles possam romper em fé, para que no dia mau eles possam crer tão somente no Senhor, para que no dia mau eles façam um voto de regozijar-se no Senhor ainda assim, para que no dia mau, além do choro, venha a oração, além da tristeza, venha a fé, para crer, Deus, crer que o Senhor é mais do que tudo que nós estamos passando. Abençoados, teus filhos saem daqui nessa manhã, para vencer, para guerrear, para avançar para um lugar que o Senhor mesmo tem separado a nós, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, alguns, me vem no meu espírito isso agora, alguns eles ficam preocupados porque choram demais, e tem medo disso ser uma demonstração de fraqueza, ou até mesmo de derrota, ou coisa do tipo. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cantos de alegria. Quando eu aprendi que lágrima era uma semente, eu comecei a semeá-las mais. No momento de tristeza, eu ficava com medo de chorar, pois eu pensava que estaria demonstrando uma fraqueza. E eu dizia, não, Jesus é comigo, eu não posso chorar. Querido, você pode chorar e você deve chorar. Porque se o momento é esse, a Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas. E existe o tempo de semear. Eclesiastes capítulo 3 diz isso. E se a Bíblia diz que chorar então é semente, existe um tempo de chorar. Então se o seu tempo hoje é chorar, é semear, chore, querido, mas chore com força. Porque quanto mais você semeia, a Bíblia diz que o que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia muito, colhe fartamente. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Sabe por que eu dou muita risada hoje em dia? Eu sou um homem muito feliz, eu testifico isso para você, porque eu chorei muito na minha vida. Eu chorei muito, mas muito, mas muito. Antigamente, até um tempo atrás, eu contava meu testemunho e eu chorava. Eu nem contando meu testemunho, mas eu consigo chorar. Eu até perguntei para Deus esses dias, será que eu estou com o coração duro de novo? E Deus disse, não, é que você está colhendo. E na colheita não tem choro, na colheita tem riso. Eu disse, obrigada. Quando chegar um tempo de semear de novo, eu estou aí, Jesus, porque eu gosto de chorar também. E eu tenho chorado só na presença de Deus, quando eu estou orando, adorando. Mas quando eu falo da minha fase triste ou de algum momento ruim, eu não consigo mais chorar. Antigamente eu falava do meu pai, eu já começava a engolir o choro, falava da minha infância, eu começava. Hoje em dia eu vou contando e no mesmo tempo eu vou contando e lembrando da abundância que eu vivo hoje. Eu digo, eu não consigo chorar, cara. Eu queria chorar para emocionar as pessoas, mas como sou eu que controlo tudo, é Deus que controla, então as pessoas se emocionam sem eu chorar. Antes parecia que eu fazia elas emocionarem. Hoje em dia eu percebo que não, Deus é quem usa mesmo a palavra dele, o poder dele para tocar as vidas. Então, eu tenho vivido um tempo de muita colheita e tenho rido, assim, eu rio muito, gente. Eu dou muita risada, eu gosto de gargalhar mesmo. Essa semana eu e a Carla em casa tivemos um ataque de riso e a Laurinha invadiu no ataque também, começou a rir. Porque é muito bom sorrir.
Mas eu digo também que vale a pena chorar. Não digo que é muito bom chorar, porque não é. Mas vale a pena chorar. Vale a pena porque Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem visto como você tem se comportado. E no tempo devido, a sua hora de colher lágrimas, colher o sorriso dessas lágrimas vai acontecer. O que você não pode é deixar de perder a oportunidade de semear. Alguns na fraqueza postam no Facebook que estão felizes, que estão regozijando. Alguns na fraqueza querem se mostrar forte e perdem a oportunidade de lançar uma semente. Eu, se fosse você, assumiria a minha dor, assumiria a sua dor, assumiria a tristeza, assumiria o fardo e choraria. Mas choraria mesmo, nos pés do Senhor, porque lágrima nenhuma é desperdiçada nos pés dele. Chora, 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 chora. E no tempo devido você vai estar com o rosto tão estatelado de dar risada, que o povo vai dizer o que está acontecendo. Você fala assim, não, eu só estou colhendo. Passei um tempo semeando, agora chegou a hora de colher. Amém, gente? E essa colheita geralmente vem fora de época, tá? Essas colheitas geralmente não surpreendem. E você começa a viver a abundância muito antes do tempo. Que em nome de Jesus o Senhor te abençoe, tá? Para você chorar nesse tempo de guerra, para você chorar mesmo, sem medo. Para que daqui a pouco a nossa igreja só dê risada dos grandes feitos que Deus vai compartilhar em nosso meio. Em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor, ao Rei dos Reis. E vamos adorá-lo. Depois você vai em paz, em nome de Jesus.